Olá, meus queridos, tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem. Então, o texto para refletirmos neste dia, eu achei bastante interessante, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo, começando 19, que diz assim, ó, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Eu quero falar um pouco sobre a falsa liberdade e a verdadeira liberdade neste momento. A falsa liberdade é aquela liberdade que Satanás ele dá para as pessoas e diz que assim, seguir a Cristo é fardo e que estar no mundo tudo é liberal, você pode fazer tudo, mas que no fundo a gente sabe. Quando a gente estuda a palavra de Deus, sabe que é uma artimanha, é uma cilada do inimigo para fazer com que a gente perca a nossa salvação. Porque Jesus, quando voltar, ele vai colocar todo a juízo. E não há nada encoberto que não seja revelado. Então, todos os nossos atos, podem ser aqueles escondidos dos humanos, Jesus está relatando no livro de Atos, certo? Tem o livro da vida e tem o livro de Atos. Então, Satanás, no Éden, no jardim do Éden, ele falou sobre uma liberdade, um conhecimento do bem e do mal que Eva ia ter se ela comesse do fruto. Mas a gente sabe, e Eva sabia que Deus disse que ela não era para tocar e nem comer, porque no dia em que ela tocasse e comesse, certamente iria morrer. Então Satanás queria dar morte para Eva e, na verdade, camuflou em vida, em conhecimento. Aí Eva caiu em tentação e aí ele aprisionou a humanidade através de Eva. E depois Adão viu e teve que comer também. Na verdade, não é que ele teve que comer, é porque ele amava mais a Eva do que a Deus e comeu a fruta. Que a Bíblia não relata que fruto é esse, apesar que muitos falam que é a maçã. Mas aí foi uma cilada do inimigo mostrando que eles teriam aquele conhecimento igual a Deus, e aí eles ficaram aprisionados a Satanás. E aí alguém precisava libertar, comprar o ser humano novamente, já que pertencia a Deus, mas Deus teria que comprar novamente. E aí o que aconteceu? Jesus veio, morreu, pagou o preço, nos comprou. E quando, na verdade, naquela época, quando um senhor rico ele comprava, né? Naquela época havia escravos. Quando ele comprava, a pessoa deixava de ser escravo daquele primeiro dono para ser escravo do dono atual, né? Então, nós éramos escravos que Deus não nos considerava, nunca nos considerou como escravos, mas criaturas, né? Vamos supor assim, nós éramos escravos de Deus, mas na verdade nós éramos criaturas de Deus, e aí passamos a ser escravos do diabo. Éramos criaturas de Deus, pela desobediência de Adão e Eva, nos tornamos escravos do diabo, e aí Deus fez um plano de salvação, né? Através de Cristo Jesus, ele nos comprou com o sangue de Cristo, nos libertou, nos deu a verdadeira liberdade. E aí eu fico me perguntando por que é que muitas pessoas abandonam Cristo, né? Muitas pessoas entram na igreja, aceitam Cristo, abandonam as coisas do mundo, que a gente sabe que jaz do maligno no mundo. E aí depois abandona, mas tem um conselho para aquelas pessoas que abandonam. Vamos ver lá. Ainda no mesmo livro, que é 2 Pedro, a gente leu 19 e agora vamos ler o 20 e o 21, que diz assim o 20: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se a seu último estado pior que o primeiro. Ou seja, vou ler novamente. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pior, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, meus queridos, aqui deixa bem claro, né, a palavra de Deus que seria bem melhor não ter conhecido do que conhecer e sair dos caminhos de Deus, porque quando você conhece, Deus lhe liberta.
Deus lhe liberta de todo o pecado e você se torna livre porque ele lhe comprou. Ele lhe comprou e lhe dá uma liberdade. Ele lhe compra, ele é o seu dono, mas você se torna livre, com o livre-arbítrio para fazer o que quer. Aí sabe o que muitos fazem? Abandona. Ao invés de estar livre, né, do mal, do pecado, aí eles voltam ao primeiro amor do inimigo. Aí essa pessoa volta e se torna novamente escravo do inimigo. Então, o conselho neste dia é que se Cristo lhe comprou, me comprou, com o sangue dele, que não foi um preço barato, somos preciosíssimos para ele. E se ele nos considera que ele já não vos chama servo, mas amigo, mas irmão, porque ele nos salvou, ele nos comprou. E hoje somos livres, livres do pecado, livres do mal. Todos os dias ele nos dá uma página nova para a gente fazer do nosso dia aquilo que nós queremos. Então, quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Você quer ser escravo de Satanás ou quer ser liberto pelo sangue de Cristo? Porque Cristo nos comprou. E muitas das vezes Cristo nos comprou, nos tirou um exemplo de dentro da gaiola, né? E aí a gente prefere continuar lá dentro da gaiola. Entendeu? Ou seja, Cristo nos comprou com o sangue dele. Muitas das vezes reconhecemos, muitos reconhecem e vêm para a igreja, se afasta de todo o mal e depois, olha lá, não querem mais, querem a liberdade, que é uma libertinagem, e aí acaba fazendo a vontade do inimigo e se aprisionando novamente a ele. Então, que sejamos firmes, que possamos analisar qual dos senhores queremos fazer parte, né? Queremos fazer parte do Senhor dos céus ou queremos fazer parte do Senhor da terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão vem